Senhor, as minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram, devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido. O dia inteiro perambulo e pranteio. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o corpo enfermo. Estou esgotado e ao extremo, ao quebrado, minha alma geme de angústia. Com um trecho do Salmo 38, uma obra de Davi expressando a sua angústia e agonia diante da adversidade em que, em palavras expressa, estar à beira do abismo, em um estado de morte física e espiritual. Iniciamos a nossa última live de 2022. E para assuntos relacionados à mente humana, que cada vez mais tem sido deteriorada e pisoteada pelo Deus deste século, através de seus recursos e estratégias malignas, receberemos um convidado mais que especial. Então, eu queria dizer também que, para desvendar esses mistérios e para conhecermos a mente de Cristo, que é a porta de entrada para a libertação de tudo que este mundo tem pervertido, aprisionado e adoecido a mente humana. Então, Tilu, bem-vindo aí ao canal Nobres Bereanos, a primeira de muitas, com certeza. E pode aí se apresentar para quem não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece aqui. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui, eu, Luiz Flávio, que muita gente me conhece como Tilu, né? Já ouviram aí chamar de Tilu. Estamos aqui no Nobres Bereanos, com o intuito de esclarecer algumas coisas com relação ao que a palavra diz, né? Que a Bíblia diz. Não sou muito entendido, já vou avisar para vocês, não sou grande entendedor da Bíblia, né? Eu leio a Bíblia como qualquer outra pessoa, mas quando a gente pega os textos, principalmente quando a gente pega os textos, eu como psicólogo trabalho com as pessoas, né, de vários níveis diferentes, classes sociais diferentes também, então a gente percebe como que o mundo está caminhando para uma direção complicada, né? Quando a gente pensa em termos de pensamento, de ideias, né? Outro dia uma pessoa falou comigo que o mundo está caminhando para pronunciar o impronunciável, né? Porque está tão bagunçado, está tudo tão desorganizado, está tudo tão difícil de compreender, né? Que as pessoas não estão sabendo o que falar nem a respeito de si mesmas. E aí, às vezes, fica muito mais fácil falar a respeito do outro, né? Criticar o outro, ter preconceitos em relação ao que o outro é, ao que o outro faz, e aí, ou a cor do outro, né? E aí a gente vai percebendo assim como que a coisa está caminhando de uma velocidade muito complicada, difícil, né? As pessoas estão sofrendo muito, sem saber direito o que fazer consigo mesmas, né? E a gente vai olhar um pouco aqui no nosso caminho, um pouco do que a Bíblia diz, né, a respeito desse tema, mente de Cristo, a maneira de pensar de Deus, né? O que a palavra diz a respeito da nossa mente, a nossa maneira de pensar no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito, né, sobre ter a mente de Cristo e pensar positivamente, né, que a gente fala tanto isso, né, tem que pensar positivo, mas é porque isso é bíblico mesmo, né? Paulo fala lá para os Filipenses, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento ele vai determinar muito daquilo que nós temos guardado dentro de nós. A Bíblia diz que, assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é.
É interessante pensar nessa coisa da alma, né? Porque a alma nossa, ela tem a mente consciente e a mente inconsciente. Ela pega essas duas coisas. Na psicologia, na psiquiatria, a gente diz que nós somos mais inconscientes do que conscientes. Nós vivemos muito mais, nós somos guiados muito mais pelo nosso inconsciente, pelo material guardado no nosso inconsciente do que no consciente. O consciente só é uma consequência. Né? Um exemplo disso muito claro são os sonhos. Né? Por que a gente dorme e a gente sonha? Aliás, a gente diz que a gente dorme para sonhar. Né? Se não fosse para sonhar, não tinha sentido nenhum dormir. Né? A gente dorme para sonhar porque no sonho há uma descarga psíquica. Quer dizer, o inconsciente ele libera material que está guardado lá. Às vezes imagens são apenas imagens simbólicas de alguma coisa que você muitas vezes sonha e não consegue discernir, né? Porque a gente fica tentando adivinhar, e esses livros aí sobre sonhos não explicam nada, né? Sonhar com dente, sonhar com cobra, que é perseguição, sonhar com água suja. Tem um punhado de coisas dentro disso aí, não tem nada a ver, não. A gente precisava prestar um pouco mais de atenção, aprender a anotar os sonhos, né? Porque a nossa mente está trabalhando o tempo todo, 24 horas por dia. Eu não sei em que momento lá da gravidez que a gente adquire a mente, né? A gente começa a pensar. Acho que é o momento que o cérebro fica pronto, né? Mas desde que a gente nasce, a mente nunca para, né? Ou acordado, que a gente fica em estado de vigília o tempo todo, ou dormindo, ela continua trabalhando. Naquele período inicial do sono, que a gente chama de sono de movimentos oculares lentos, aquele sono de relaxamento. Muitas vezes a gente sonha que a gente está caindo da cama, está caindo de uma torre, tem um bicho correndo atrás da gente e tal. E aí entra para o sono MOR, ou sono REM, né? Sono de movimentos oculares rápidos. O cérebro vai funcionar como se ele estivesse em estado de vigília, como se eu tivesse acordado trabalhando, né? Então, o REM é o REM, né? Que é o sono de movimentos oculares rápidos, porque o cérebro e o movimento dos olhos da pessoa que está dormindo, e que a gente pode observar, o olho dela está como se estivesse em movimento mesmo. E o cérebro está ali trabalhando. Então, nesse período do sono mais profundo, então, os sonhos vão aparecer de uma maneira mais intensa, e aí vai acontecer essa descarga psíquica mais profunda, em que os símbolos, né, que a linguagem simbólica dos sonhos vai aparecer, e se a gente começar a anotar diariamente os nossos sonhos, eles vão começar a dizer alguma coisa para a gente. Quer dizer, fica com uma cadernetinha ali do lado da cama, e um lápis ou uma caneta, sonhou, acordou, né? Porque às vezes a gente sonha e acorda, anota e pronto, né? E você vai começar a perceber que tem uma sequência, o seu inconsciente trabalha a seu favor. Você só vai conseguir lembrar de alguns sonhos se o inconsciente, ou o sensor do inconsciente, permite que você conscientemente tenha acesso àquilo que ele liberou. Né? Por isso que vem muitas vezes, muitas vezes não, sempre de forma simbólica. Mas voltando aqui no princípio bíblico, né? Só para lembrar que, na verdade eu vejo muito esse momento aqui que a gente está tendo nessa live, muito para lembrar de algumas verdades a respeito, dentro da Bíblia, a respeito da nossa maneira de pensar, dessa vinculação entre nós e Deus, como que a nossa mente pode funcionar a nosso favor, como que nós estamos lidando com isso. No final, a gente vai falar um pouco disso, né? Desse conhecer a Bíblia e, ao mesmo tempo, olhar para essa era, né, que nós estamos vivendo. Eu estava vendo um texto aqui, antes de ligar, daquele texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo 13, ele diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse dia mau aqui são dias de grande perturbação mental. Quer dizer, dias de sofrimento. Esse dia mau, na verdade, vai além até da capacidade de pensamento que uma pessoa possa ter. Hoje de manhã a gente estava indo trabalhar, até mostrei, estávamos eu e nós, o cara estava mostrando tinha um cara andando na avenida, perto da escola dela, ele fazia o mesmo movimento com o braço para trás e virava para o lado
e estava falando alguma coisa e balançava a cabeça, assim. Muito interessante, porque, assim, eu até anotei aqui, que nós nunca vimos tanta gente para a rua fora, falando sozinho, gesticulando sozinho, conversando com seres imaginários, no estado, talvez, de delírio, né, ou de alucinação. Pelo amor de Deus, não vão pensar que tem muita gente que gosta de conversar sozinho, né? Gosta de olhar no espelho e ficar falando consigo mesmo, senão vocês vão começar a pensar que eu estou dizendo para vocês que vocês são loucos. Não. Eu estou dizendo que a gente tem visto muita gente falando sozinha para a rua fora, e a gente percebe, né, normalmente são pacientes, ou que estiveram internados, ou que estiveram internados voltados para a família e não deu conta de ficar na família, ou a família não deu conta, porque tem um preconceito muito grande com relação à doença mental, a esse sofrimento mental. Mas nunca tem tido tanta gente na rua, nesse estado, nessa condição, que a gente percebe que está sofrendo, mas muitas vezes, dependendo do grau e da cronicidade da doença, normalmente ela não tem consciência desse sofrimento. Tá? Ela está tão ligada nessas imagens da alucinação, do delírio, que ela não tem consciência do quanto ela está sofrendo. Né? Então, a tendência disso é melhorar? Não. A tendência disso, que a gente está vendo agora e achando muito, é piorar. E aí eu vou voltar lá no início. Uma coisa que a gente está experimentando muito nesse tempo. Normalmente, o que acontece? A indústria de tecnologia, de eletrodomésticos, essa coisa toda, ela já cria os objetos, né? A geladeira, a televisão, o celular, ela já cria com um tempo de vida. Né? Porque ela é um objeto, esses objetos são descartáveis. Vai chegar num ponto que vai parar e você vai ter que comprar outra. A indústria vive disso, ela roda em cima disso. Se as coisas não estragarem, né? Como é que vai dar emprego? Como é que você vai investir seu dinheiro num objeto novo? Ou ela cria, como uma propaganda, cria uma necessidade na pessoa. Né? Essa mesma descartabilidade que existe nos objetos, no telefone, na geladeira, no micro-ondas, no fogão, etc., etc., essa mesma descartabilidade que existe nesses objetos, ou nos eletrodomésticos, ou na tecnologia, foi trazido para os nossos relacionamentos. Então, os relacionamentos se tornaram descartáveis. As pessoas não se importam umas com as outras na profundidade que a gente necessita. O que significa? Somos todos carentes, né? Nós somos seres da falta, a gente já vem com uma história de carência, né? O carinho que nós precisávamos, nossos pais não nos deram suficientemente. Então, todo mundo né? Todo mundo é carente, por isso que a gente diz que nós somos seres da falta. E aí, a gente busca relacionamentos profundos, duradouros, né? Que é uma raridade hoje, mas assim, a gente busca relacionamentos duradouros exatamente na tentativa de quê? De ter uma vida de qualidade. Não é que a gente vá depender da outra pessoa, mas ter uma vida de qualidade. Então, a dificuldade hoje é que tudo é descartável. Né? Tudo é passageiro, tudo é efêmero. As coisas perderam, de uma certa maneira, a convivência, o relacionamento das pessoas, de uma certa maneira, como se tivesse perdido o sentido. Né? Eu vou relacionar para quê? Ou para me decepcionar? Vou criar expectativa em relação a uma pessoa, a um relacionamento, e vou me decepcionar? Mas por quê? Por causa do ser descartável que foi trazido dos objetos e faz parte hoje das nossas relações. Né? Outra coisa fortíssima, a hora que você quiser falar, só fala, dá o toque aí, tá? Deixa eu falar então só uma coisinha que você foi falando, já entrando em alguns assuntos aí. E primeiro que essa questão do sonho é uma coisa muito interessante também, né? E pensarmos que assim, muitas vezes os sonhos eles refletem a realidade do que nós vivemos, né? Ou de coisas que nós acreditamos que possamos estar vivendo ou que vamos viver também, né? Então, essa questão do sono é muito legal. Agora, tem só uma coisinha que eu queria falar, eu estava pensando quando você estava falando, é que eu, esses dias, estudando sobre esses assuntos, eu vi um exemplo muito interessante em relação a essa questão do ser humano que hoje em dia
você tem falado aí, ele tem ficado cada vez mais em solidão, cada vez mais solitário. E ele tem se apegado a isso. Só que o ser humano não foi criado para isso. O ser humano depende de ter acesso a outras pessoas. O ser humano ele depende de ter contato, de falar com outras pessoas. E teve uma experiência que foi feita com algumas pessoas que ficaram dias sozinhas, fechadas em um quarto. E aí esse lugar, esse quarto, essa sala não tinha nada para elas. Elas só se alimentavam e tal, só tinha um botão nesse lugar. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Tinha um botão, e esse botão, ele dava choque. Então chegou um ponto que a pessoa entrou num desespero tão grande que ela não conseguia ficar sem fazer nada, ela não conseguia, que ela ia lá e apertava o botão para tomar choque. Ela sabia que aquele botão ia dar choque e ela ia lá e apertava para tomar choque, por essa necessidade. E isso, eu acredito que isso é muito ligado à questão da procrastinação, não é, Tibu? Eu vou chegar aí. Tá. Voltando aos sonhos, só para lembrar que Freud falava que sonhos são desejos reprimidos. Tá? A outra coisa, voltando a essa questão do nosso tempo e essa coisa descartável, isso chegou nos relacionamentos, então não se cria raízes, né, profundidade. Não vou falar que isso é geral, não, claro, tá? Não dá para generalizar. Mas o que a gente tem percebido, relacionamentos extremamente superficiais, e aí não se cria raiz, logicamente, então não há profundidade, consequentemente não há trocas mais profundas e, consequentemente, o relacionamento não se torna duradouro. E aí o que vai acontecer? A gente precisa rever aquilo que a gente é, a nossa história de vida, né? Como que a gente tem vivido, né, nos nossos dias e tal. Uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia é que ela nos levou para dentro de casa e ela provocou uma coisa terrível que foi: nós não convivíamos antes, né? Então, quando colocou a gente dentro de casa, o que aconteceu? É mais ou menos isso que você falou. Botou todo mundo junto, a gente não se conhecia, porque a gente levantava, ia trabalhar, voltava de noite, comia alguma coisa, ia dormir, né? Via os meninos, ia dormir, no outro dia a mesma coisa, no final de semana arrumava um programa, ia para a igreja, ia para a casa da família, ia para um programa qualquer, e pronto. Aí o que a pandemia fez? Ela nos colocou juntos. E aí aquilo que a gente não conhecia, a gente foi obrigado a conhecer. Aquilo que a gente não expunha, começou a vir à tona. E aí muito casamento acabou exatamente por isso. Eu sei de um caso de uma pessoa que falou assim, mandou para a família, grupo da família, falou assim: olha, estou acabando meu casamento porque eu não conhecia essa pessoa com quem eu estava casado durante 29 anos e agora eu descobri e eu detesto essa pessoa e eu não quero ficar com ela. Então, assim, durante a pandemia, conheceu a pessoa, descobriu, já estava casada há 29 anos, quer dizer, presume-se que uma pessoa casada há 29 anos, eles se conheçam pelo menos alguma coisa. E descobriu que ela não era aquilo. E aí, a gente indo para aquilo que você falou, do deixar para depois, né? Que está ligado a esse descartável também. Vai deixando para depois, vai deixando para depois, chega uma hora que perde o significado, perde o sentido. Não é isso que é o relacionamento. Os nossos relacionamentos, assim, ou nós aprendemos a cuidar, ou a gente vai deixando para depois. Chega uma hora, tinha uma música do Gonzaga, tem uma música do Gonzaguinha, né, compositor, que falava assim: são tantas coisinhas miúdas, são pequenas coisas que destroem um relacionamento. E às vezes não dá importância, né? Aí você deixa para depois, né? O parceiro ou a parceira te deu uma má resposta, te maltratou, às vezes você queria público, você deixa para depois. Depois eu resolvo. Depois eu converso. E vai deixando, aí acontece uma outra vez, uma outra vez, uma outra vez, e o desrespeito assim está. Chega num ponto assim: eu não quero mais. Eu não quero mais porque vocês pareciam tão bem. Não quero mais por quê? Porque foi juntando, 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 foi procrastinando, foi postergando, foi deixando para depois, e agora, mesmo que tente segurar, já não tem jeito. Por quê? Porque foram pequenas feridas que foram se juntando e tornaram-se um problemão, tornaram-se um tumor, vamos dizer assim, né? Então, procrastinar, deixar para depois, faz parte da nossa época.
Essa coisa de, não, amanhã eu resolvo, né? Ou amanhã quando acordar eu decido, né? Não, se é para fazer hoje, então hoje, né? Não faz igual. Licença, viu, baianos? Diz que baiano é assim. Se você pode deixar para depois de amanhã, por que você vai fazer amanhã? Não faça amanhã o que você pode deixar para fazer depois de amanhã. Não, não faça isso. Se você pode resolver a coisa, resolva, do que deixar para depois, e pode ser que depois não exista, né? A gente viveu muito isso na pandemia, né? Assim, a ideia da morte como alguma coisa muito violenta que chegou e tomava as pessoas. Você não tinha direito de chorar, não tinha direito de fazer o velório, né? Que essas coisas são essenciais para nós, nosso emocional, o velório, o choro, aquele lamento, ele é necessário. Então, o que está acontecendo agora com a mente das pessoas? Essa coisa complicou lá na cabeça e elas estão procurando terapia para tentar resolver o luto que aconteceu há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Por quê? Porque aquilo não foi vivido, porque não pôde ser vivido, e na época que pôde ser vivido, a pessoa não deu conta e agora complicou, juntando com aquele tema que eu estou linkando aí, que você falou da solidão. Complicou e agora os consultórios nossos estão cheios, né? Eu estava falando das pessoas da rua, que nunca se viu tanta gente falando sozinha, conversando sozinha, e nunca houve tanta procura por psicólogo, psiquiatra, neurologista, essa turma que trabalha na área da saúde voltada para a mente. Ô, Por Tilu, quê? Oi. e só fazendo um parênteses, trazendo isso para a palavra de Deus, né? O que nós podemos deixar para amanhã também, isso pode ser no nível do espírito também, né? Nas coisas que nós vivemos no nível do espírito, eu posso eu vou deixar para pregar o evangelho de Deus amanhã, eu vou deixar para orar amanhã. Então, assim, nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que Deus nos colocou aqui para o hoje. E o hoje, ele nos quer completamente. Então, tudo nele também é para o hoje. E o futuro a ele vai pertencer. Isso, eu ia chegar lá. É interessante porque a Bíblia fala que Jeová é o Deus do presente, ele é o Deus de agora. Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal, os seus próprios cuidados. Por quê? Para a gente aprender a viver o presente. Tem uma pesquisa francesa que fala que a gente vive 70% no passado, 25% no futuro e só 5% no presente. Você já pensou no que é isso? Ou você está angustiado pelas experiências negativas do passado, ou por aquilo que você viveu ou não viveu, está com saudade, nostalgia, ou você está ansioso e tentando controlar o futuro, ou você vive 5% do presente. Isso é terrível. Terrível. Quer dizer, na verdade, aquilo que Jesus fala, viva hoje, basta hoje, busca hoje, é porque é verdade. E aí a tendência, Deus sabia a nossa natureza qual que era, essa tendência a se agarrar a coisas do passado, ou ficar ansioso e preocupado em relação ao futuro. Tanto que Jesus fala, preocupa com o que você vai comer, beber amanhã, né? Hoje, se Deus cuida das aves e tal, quem não vai cuidar de você? Ele traz a coisa para o presente. Preocupa com amanhã, não. Preocupa com agora. Vive hoje. Vive o presente. Só que a gente tem essa tendência a não viver o presente, ou ficar preso sofrendo por experiências negativas do passado, ou metido a Deus, né, tentando controlar o futuro. O ansioso, ele é metido a Deus. Ele acha que ele pode controlar o futuro. Não pode, não existe. Fechando a questão da solidão. O que acontece conosco? Nós somos seres solitários. A gente é sozinho. Mesmo que a gente tenha as ligações, casar, tem filha, etc, etc, tem amigos e tal, colegas de trabalho, etc. Mas a gente é sozinho. A minha realidade passa dentro de mim, passa na minha mente, só eu sei. E mesmo assim, muito pouco, né? Diz que quem usa 10% da mente é gênio, tipo Leonardo da Vinci, né? Imagina nós, pobres mortais, né, que não somos nenhum da Vinci, né? E a gente, como é que a gente lida com isso, né? Com essa inteligência, com essa mente que a gente tem que, para nós, ainda é muito limitada. E a Bíblia é muito clara nisso, né? A primeira coisa, voltando para a Bíblia, só para lembrar, 1 Coríntios 2,16, ele diz que nós temos, é Paulo falando, vós tendes a mente de Cristo. Ele afirma isso. Não é uma coisa assim, ele não pergunta, ele não pondera, não, ele afirma, vós tendes a mente de Cristo.
Romanos 8, 11, 33, 34, ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É interessante porque, assim, o verbo é no presente, é transformai-vos hoje, pela renovação da vossa mente. E é interessante que a gente, a tendência, a gente, não, depois, isso é processo, a gente vai se transformando, né? Mas ele fala para viver cada dia, né? Basta cada dia, basta cada dia. Romanos 8, 5, de 5 a 7, os que vivem no Espírito têm a mente no Espírito. Lembra que o Espírito é Deus, tá? Romanos 12, 3, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Eu falo muito isso. A Bíblia fala que não é para você pensar além do que convém, mas também não pense aquém do que convém, não. Né? Olhe para você como alguém especial. Né? Não é para pensar além, para você não achar que você é superior, que você é a raça, que você é demais. Mas também não pense aquém, como ser inferior. Quem sou eu? Né? Eu sou só um pó. Né? Não. Você é alguém que foi chamado, foi criado por Deus, foi chamado para estar aqui nesse momento. Né? E esse aqui, agora, ele é essencial. É essencial. Né? Porque vai trazer a gente para viver aquilo que a gente precisa viver nesse momento. Amanhã, mês que vem, ano que vem, eu nem sei se eu vou estar. Né? A gente é dono do momento, desse momento. O próximo, daqui a 5 minutos, 10 minutos, sei lá quanto tempo, pode ser que não estejamos aqui. Então, e lembra, quando eu falo isso, não é um pensamento trágico, não. É porque realmente pode acontecer mesmo. Né? Você deve saber de histórias várias aí, de pessoas que sentou para ver televisão e apagou. Né? Ou então deitou para dormir e já acordou lá do outro lado. Né? Já era. Então, assim, aí entra uma outra palavra que é importante, essa voltada para a mente, que é a questão da intensidade. Viver intensamente. Né? Ser intenso naquilo que você é, naquilo que você vive. Efésios 3,18, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade, que é esse compreender está diretamente ligado à mente. Eu não sei se nós temos competência, se há limitação em nós, falando, para compreender essa profundidade, essa largura de Deus, não. Efésios 3,19, que eu sou fascinado por esse versículo, assim, conhecer o amor de Cristo, parece um paradoxo, né? Conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Se é para conhecer alguma coisa que excede a todo entendimento, então é alguma coisa falando de experiência. O conhecer aqui é no sentido de experimentar. E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento para que sejais formados de toda a plenitude de Deus. É interessante isso, porque assim, parece um paradoxo, eu vou conhecer uma coisa que eu não vou entender. De princípio, parece que Deus é isso, né? A gente conhece, a gente experimenta, mas a gente não entende a extensão, a grandeza, né? A profundidade, o tamanho de Deus. A gente sabe que Ele é Deus, né? E isso basta. No versículo 20 de Efésios 3 também diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer, um versículo também conhecidíssimo, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Às vezes você nem fala, né? Mas Deus já conheceu o seu coração. Deus conhece o seu coração. Então, diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Né? Então, lembra que a nossa capacidade de pensar, ela pode se expandir. A gente que limita. Né? E pior, né? Esse aparelhinho que nós estamos usando aqui, né? Celular, isso limita muito. Ele nos condiciona a pensar do jeito dele, no ritmo dele. Assim como o computador. Eu estou lendo um livro que chama Nação Dopamina, que fala exatamente dos efeitos do computador, do celular, do iPhone, etc., no nosso cérebro. É como se fosse qualquer droga. A gente fica dependente dessa substância, desse hormônio que é jogado no nosso cérebro e que a gente precisa disso o tempo todo. Então, tem gente que não consegue ficar sem. Né? Se falar para ligar, eu brinco, falo assim, que não sei o que dirige, não, mas deve ser algum satélite lá do espaço. Né? Diga se o satélite entrar em surto lá e resolver desligar, vai surtar o resto aqui na Terra. Vai ser
um estado de gente ensandecida, literalmente. Vai enlouquecer todo mundo. Por quê? Porque todo mundo, de uma maneira quase geral, né? Nós temos nosso irmão Paulo Leite, que não usa celular, mas no geral, né, quase geral, a maioria das pessoas usa celular e fica ali, gasta horas e tal. Você abre para olhar um negócio, ele abre outras janelas para você e somente vai junto. Né? Por isso que criancinha pequena, você deve evitar dar o celular, por quê? Porque ele, a partir do momento que ele aprendeu a passar o dedinho ali, né? Ele viu que brilha, que muda a imagem, aí ele continua passando, ele vai descobrindo, ele vai abrindo portas para ele. Cria uma dependência como se estivesse usando cocaína, qualquer outra droga. Tá? A satisfação do cérebro é a mesma de uma droga qualquer. Tá? É isso que essa psiquiatra americana está falando nesse livro, chama Nação Dopamina. Se alguém se interessar, a gente empresta, não tem problema não. O versículo que eu falei no início, né, de Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você já conversou com gente que só pensa negativamente? A pessoa parece que chega perto de você e já vem trazendo aquela nuvem de negatividade. E aí, se você tenta mudar a pessoa, tenta dar uma opinião, mas você já parou para pensar por esse outro lado? Você já parou para pensar que pode ser de outra maneira? Então, a pessoa continua insistindo ali em que ela está com a razão. É como se você estivesse pegando um jornal de televisão que aparece que tanto de notícia negativa, e você ficasse ali vendo e achando que aquilo é a coisa mais natural do mundo. Não, não é natural. Eles prendem a gente naquilo ali. E aí aquilo vem para a nossa mente como um processo natural. Aí você começa a olhar o mundo como se o mundo fosse uma ameaça. Você começa a ficar com medo de sair de casa, fica com medo de sair dirigindo, porque pode aparecer alguém para roubar. E a nossa mente está o tempo todo trabalhando. Então, esse conselho, né, eu vou considerar como um conselho de Paulo aos Filipenses, é um grande conselho. Pensa positivo. Pensa o que é amável, o que é justo, o que é respeitável, o que é de boa fama. Ocupa o seu pensamento com essas coisas. Tá? Mas você não acha que você está sendo muito com cabeça de poliana, né? Vendo o mundo cor-de-rosa? Não, o mundo não é cor-de-rosa. Se existe uma pessoa que sabe que o mundo não é cor-de-rosa, que eu lido com a dor das pessoas, com as dificuldades das pessoas o tempo todo, eu sei que não é. Né? E eu nem fico passando para elas que o mundo é cor-de-rosa. Só que a gente vai trabalhando e vai entendendo que dá para ser diferente sim, que dá para olhar para o mundo diferente, dá para relacionar de maneira diferente. Tá? Agora, nós voltando lá no tema, no que eu falei no início. Nós somos seres solitários. A gente é sozinho mesmo. Essa ilusão de que a gente tem as pessoas é complicado, porque se você tem certeza que você tem, e se essa pessoa é tirada de você, você desmonta. Por quê? Porque não foi só gostar ou ter essa pessoa. Criou-se uma relação de dependência e que foi destrutivo. Tá? Sugestão de um livro sobre esse tema especificamente chama O Amor é uma Escolha, que é de 3 psiquiatras cristãos americanos, que é um livro fantástico, que ajuda em muito a gente entender um pouco esse processo da relação de dependência e como é que a mente entra nisso. Pode falar, Rafael. Tilo, uma coisa também, depois deixa o nome desses livros, que tem um pessoal já falando que tem interesse, eu sou uma dessas pessoas, depois deixa o nome no final da live. Tem também algumas perguntas que nós vamos deixar aí só para avisar o pessoal, para fazer no final para o Tilo não perder a linha de raciocínio. Tilo, uma coisa só desse ponto que você estava falando, nós somos seres influenciáveis, né? E diante disso, nós, como uma postura de cristãos, que nós devemos influenciar as pessoas através da palavra de Deus que está na nossa boca, mas nós sabemos que o mundo também pode nos levar a isso. E aí a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Você vê ali, quando Davi chega para Saul e fala que vai enfrentar Golias,
Saul, ele desestimula Davi. Quando você vê ali no caso de Jairo também, né? Jairo chega e ele quer a cura da filha dele, e ele vai chegar até Jesus. As pessoas que estão à volta dele falam assim: ó, sua filha já morreu. Uhum. Então, ele fala: não, mas eu quero chegar até o meu mestre, e aí Jesus abre a porta para ele, porque Jesus sabia que ele poderia fazer um milagre. Ele está acima da morte, né? Ele está Uhum. muito acima, ele é um Deus de Senhor vida. da vida. É. E então, assim, até que ponto nós vamos ter que, em algum momento, nos afastarmos dessas pessoas que nos trazem para uma influência ruim, ou até que ponto nós vamos ter um posicionamento de que nós não vamos ser influenciados e nós vamos influenciar essas pessoas, porque se essas pessoas nos influenciarem, elas trazem o mal para nós. Elas trazem tudo isso que você está falando, elas vão trazer depressão, elas vão trazer até um afastamento da nossa própria consciência de quem nós somos, da nossa identidade, de quem nós somos em Deus. Pode ser, né? A influência, eu gosto muito de pensar na influência quando eu penso na propaganda. A propaganda é um negócio que cria uma necessidade. Se há uns anos atrás, ninguém pensava em pôr de micro-ondas, né? Eu fico lembrando da minha tela, era fogão de lenha, né? Aí quando foi falando tanto, e vai falando, é igual o celular. Agora você precisa de um iPhone, não sei que número, 13, sei lá que número que tá. Cria a necessidade, ela vai, não é um negócio que chega de uma hora para outra. É sutil. Passa uma propaganda muito bonita, ou então aquela propaganda do cartão, né, Credit Card, que falava, acho que é Credit Card mesmo, falava assim, precisar, não precisa. Pronto. A pessoa pode pensar assim, realmente não preciso. Mas eu posso gastar, eu estou com o cartão aqui, entendeu? Então ela parece que desestimula, né? Você não precisa. Não. Eu preciso saber o que eu realmente preciso. Senão eu viro consumista. E a mídia está aí, a propaganda, a publicidade, ela está toda aí exatamente para fazer, usando a expressão popular, né? Por fazer a minha cabeça. Né? Para que eu compre, para que eu use, para que eu consuma aquilo que está sendo vendido. E eu nem tenho necessidade. Né? Já viu o pessoal assim, estava tendo liquidação, o sacolão estava tendo promoção de batata ali, eu comprei. Você vai comer a batata, essa batata toda que você comprou, meu filho? Não vai perder. Então, assim, não é porque está promovendo que você tem necessidade daquilo que está tendo como promoção. Ah, vi essa sandália lindíssima lá, então você precisa dessa sandália? Você tinha o dinheiro para comprar essa sandália? Não. Então, eles vão criando essa necessidade de uma maneira sutil. Esse é o poder da influência. Aí você falou assim, será que a gente não pode influenciar positivamente? Claro, claro. Esses versículos que eu li aqui são todos de influência positiva. Né? Se for questão disso, né? É, 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 é só citar esses versículos que vai influenciar positivamente? Não. Mas à medida que a gente fala, a gente cria. Né? Você pode fazer uma pessoa que nunca ouviu, de repente ela. Ou falar como a gente está falando do versículo aqui, eu falo assim, é engraçado, eu nunca pensei, né? Nessas coisas. Né? Quando ele fala tudo que é verdadeiro, justo, respeitado, puro, boa fama, amável, isso deve ocupar o nosso pensamento. Mas eu nunca pensei nisso. Né? Por quê? Primeiro que a gente tem uma visão muito negativa, nós, culturalmente falando, temos uma visão muito negativa de nós mesmos. Nós somos uma cultura de escravos. Então, qualquer país, aí, qualquer Paraguai falsificado, a gente já trata como senhor, acha legal conversar com o pessoal que está pagando muito diferente, porque a gente tem essa ideia cultural, social, histórica, que nós somos inferiores. Né? E aí, a gente tem dificuldade até de levantar os olhos para olhar para alguém. Você olha por baixo. Né? O olhar é assim. Você olha como se você estivesse devendo, como se você fosse inferior o tempo. E, na verdade, não existe isso. Né? Não tem ser humano melhor que ninguém. Né? Ser humano é ser humano. Né? Alguns podem pensar diferente negativamente, mas isso também. Na verdade, a gente tem que chegar num ponto que a gente realmente influencia. Porque negativo tem demais sobrando por aí no mercado. Né?
Agora, gente que joga para cima, que pensa positivo, que expressa positividade, é muito raro, tá? A hora que você fala assim, a situação no país está difícil. É mesmo, viu? Não, está complicado. Aí começa a citar exemplo. Acabou, né? Fila de banco, hoje não tem fila de banco quase, né? Mas assim, sala de médico, você senta, Norma até ri muito de mim, né? Porque às vezes a gente vai junto, vai ao médico, estamos nós juntos, né? É a coisa mais interessante. Eu sento uma pessoa e começo a falar da vida dela. Ela me cutuca, tipo assim, ó, já viu quem que você é. E eu falei, eu não falo nada às vezes com a pessoa. A pessoa conta, fala do sofrimento dela, da dor que está sentindo. Eu fico caladinho, a pessoa aí chama a pessoa, ela vai embora, nem não fala nada. Eu brinco com a Nova, está escrito aqui na testa. Não pode, não é possível que a pessoa chegou, outra, assim, está transbordando tanto de tanta coisa, que qualquer pessoa serve, ou está tão sozinha, numa solidão tão ruim, carregada de mágoa, que qualquer pessoa que ela ver, que ela encontrar, ela vai falar. Por causa da dor de existir. Né? Viver dói, às vezes. Né? Viver incomoda. Então, as pessoas estão vivendo esse tempo de muita dor, de muito sofrimento, a mente muito carregada, sobrecarregada de coisas negativas. Elas são cheias de compromisso. Elas assistem programas terríveis. Elas são levadas pela mídia o tempo todo. Né? Agora a gente está vivendo uma avalanche de mídia. Né? Copa, e não adianta você querer outra coisa. As pessoas acham que eu não sou brasileiro. Eu sou brasileiro, tá? Mas é porque eu trabalho nos horários de jogo, porque eu tenho paciente que não assiste jogo. E eu brinco e falo assim, ó, o Brasil não está merecendo que eu deixe de trabalhar para assistir jogo. Então, se os pacientes quiserem aparecer no consultório, eu vou trabalhar. E trabalhei esses jogos todos aí. O bom da Copa só é que pelo menos parou um pouquinho do assunto de política, né? Sim, mas aí os políticos estão lá em Brasília preparando o que vai ser no próximo ano. Deus tem misericórdia de nós, né? Mas vamos ver o que vai ser. Mas, assim, eu sou muito crítico, né? E eu acho que a gente tem que ter essa criticidade mesmo em relação a tudo aquilo que a gente ouve. Tudo aquilo que passa na nossa frente, as opiniões das pessoas, a opinião da televisão, o jornal, o que você lê. Tudo você tem que selecionar, porque a sua mente vai captar aquilo. E muitas vezes você vai ter a intenção, mas por que eu estou pensando dessa maneira? Permitiu que aquela coisa chegasse lá. E aí chegou e ficou. Né? Por isso, estava me lembrando hoje durante o dia, daquele versículo acho que é Eclesiastes, no final do livro, que ele fala assim, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse lembrar aí encha-se de Deus no dia da sua mocidade, né? Antes que venham os dias maus, nos quais dirás, neles não tem prazer. É muito interessante isso, né? Aí ele vai descrever como é que a gente é velho, né? Eu estou caminhando para lá. Como é que a gente é velho, como é que o velho é tratado, né, socialmente e tal, porque ele vai falar da dor de existir, né? Aliás, o livro de Eclesiastes ele fala muito dessa dor da própria existência. A gente sabe que Salomão estava escrevendo aquilo ali naquele momento e estava idoso, né? Estava idoso. Ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aí ele vai descrever, vai perder a visão, etc. Vai ser conduzido pela mão dos outros. Mas eu gosto muito do livro de Eclesiastes, exatamente porque ele fala o que é a vida. Né? Sem a ilusão, sem a fantasia do que seja a vida. Tá? Eu falo que é o autor mais existencialista da Bíblia, é Salomão no livro de Eclesiastes. Né? Claro que lá, quando ele era jovem, as moças bonitas com que ele se relacionava, não conta muito. Mas aqui ele já está lidando com a existência e com a possibilidade do fim. Né? Então, a mente dele fica completamente voltada para a realidade. Ele diz, na verdade, gente, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Quer dizer, ele está idoso e está chegando à conclusão que tudo isso que passou
né, na mente, nas ideias, nos relacionamentos, ele vai chegar à conclusão que tudo é vaidade que eu retraso vendo. Tudo é vaidade que eu retraso vendo. E é interessante porque, assim, de vez em quando você deve sentir, as pessoas sentem isso, né? Assim, qual que é o sentido da vida, né? Segundo o Albert Camus, um escritor argelino, ele diz que o sentido da vida é não ter nenhum, né? Você já pensou a vida dessa pessoa, né? Qual que é o sentido da vida? O sentido é nenhum sentido, né? Então, o sentido a gente vai encontrar, você encontra quando você compreende, né, por revelação, quem é Deus. Porque aí não é só na sua mente, o seu coração também vai junto. E aquilo traz uma alegria muito grande. Uma alegria inexplicável até, sabe assim? Você não consegue muitas vezes explicar por que essa sensação de inteireza, né? De alegria, né? Por quê? Por causa da presença dele. Aliás, diz o salmista lá, Davi, né? Que na presença dele, de Deus, há plenitude de alegria, né? Então, esse lugar, né, que Deus nos chama para ocupar é um lugar de bem-estar, que fica bem diferente dessa realidade que a gente está vivendo aí. Falando ainda sobre um pouco sobre solidão, que eu falei que nós somos seres solitários, né? Existem dois tipos, a gente chama de dois tipos de solidão. Eu falei da solidão com mágoa, né? Porque tem gente que é solitário, mas fica solitário, mas remoendo o passado, sofrendo consigo mesmo, lembrando das coisas negativas que fizeram, com raiva, às vezes, do pai, da mãe, do relacionamento familiar. Por quê? Porque não foi legal. E não foi legal mesmo, às vezes foi ruim mesmo. Tem muita família aí que era melhor que o indivíduo vivesse sozinho mesmo. Porque conviver com determinadas famílias é muito difícil, né? Mas a gente fala da diferença de uma coisa e outra. Solidão e solitude. A solitude é um estado de bem-estar. Eu estou sozinho, mas estou me sentindo bem, né? O que não significa, voltando lá naquilo que você falou, Rafael, no início, você falou que nós somos seres que temos necessidade de relacionamentos conjuntos, né? Tinha um texto antigo aí que tinha uma frase que falava: nenhum homem é uma ilha, né? Vocês já ouviram essa expressão. Na verdade, segundo a sociologia e a psicologia e tal, nós somos seres gregários. Nós temos necessidade de estar perto, nós temos necessidade de aproximação, nós temos necessidades afetivas, né? Nós temos necessidade de abraço, de toque, de afeto, de carinho, de atenção, porque isso alimenta, né, o nosso ser, a nossa existência, né? E entenda a existência como alguma coisa que começa aqui e aqui, mente e coração, tá? Essas duas coisas, quando Paulo fala também, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Paulo, em Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso é fantástico, né? A paz que está ligada a essa solitude que eu estou falando, não a solidão, né, mas a solitude, esse estado de bem-estar pessoal, individual, né? Como que isso pode ser enriquecedor, né, no dia a dia? E você pensar, quem tem a verdadeira paz? Jesus disse, eu sou a paz, né? Minha paz os dou, não a dou como a dá o mundo, né? Então, ele é a paz, ele é a nossa paz, né? Então, ter Jesus vai fazer toda a diferença, vai abrir a cabeça da gente, o coração da gente, para outras experiências. E aí, essa tranquilidade, né? As pessoas falam assim, tem alguma coisa em você que é diferente? Tem. Sabe o que é? Sua maneira de pensar, sua maneira de sentir e a sua ligação com Deus. Ligação espiritual e uma ligação afetiva, porque afinal de contas ele é Pai, né? É o nosso Pai. Tilu, é o que você falou, né? A nossa vida só tem sentido mesmo, a existência, o nascer, o viver, o fim dessa vida, como o Samuel fala ali, se existir Deus, né? Cada vez mais a gente tem visto isso. As pessoas que têm
hoje não conhecem a Deus, a vida delas não tem um sentido mesmo. É trabalhar, trabalhar, no final da vida juntou dinheiro e deixa o dinheiro para quê? Pro filho dele, e ele não vai desfrutar disso também, ou se desfrutar vai chegar num ponto que assim, e aí, até o que isso me trouxe de satisfação, de que isso, aonde isso me levou? E aí também mais uma coisinha do que você estava falando, é interessante que nas escrituras fala que o coração, fala muito coração, né? Mas quando é utilizado o termo coração nas escrituras, o coração ele é relacionado à mente. Então, o coração é o centro da consciência, do pensamento e da vontade. Mente é talvez o mais próximo termo moderno que a Bíblia denomina como coração, sendo que essa não distingue os processos racionais ou mentais que a filosofia grega o fazia. E aí, depois se quiser até comentar sobre isso, mas aí mais um ponto que eu queria também falar, questionar, é em relação, assim, muito disso que você está falando hoje é relacionado ao que todos nós vivemos, mas principalmente essa geração mais jovem. Tanto que, assim, o índice de suicídio que tem acometido essa geração tem sido muito grande. Eu trabalhando em escola também, é impressionante como tem jovens que ficam ali. No meu tempo tinha, mas hoje tem muito mais ali os jovens de canto, não se relacionam uns com os outros, não querem. E eles têm o refúgio deles que é o celular, que é aquilo ali onde eles encontram essa satisfação, esse prazer, que na verdade isso acarreta muitas coisas ruins. E até assim, dentro do meio, assim, eu como também trabalho com os jovens dentro da igreja, e conversando com eles, eles também falam assim, mas espera aí, os celulares, eles também têm coisas boas, eles vão levar-nos a muitas... levar-nos a Deus. Hoje em dia, os jovens nem têm... Tá aí o Lino que acabou de mandar mensagem, ele não gosta muito disso, mas os jovens, eles usam Bíblia no celular, para eles não precisa mais de Bíblia física. Então tem isso, nós temos acesso à Bíblia, nós temos muito mais acesso a palavras, a músicas também, que saem com uma facilidade muito maior, e tem razão nisso. Mas tem sido visto muito mais a mente desses jovens ter sido deteriorada por essas possibilidades que nós temos aí de mídias sociais, de celular, do que para o bem, porque os atrativos são grandes, então o perigo é muito grande dentro disso daí que tem vivido. Então, isso é uma coisa que hoje nós precisamos saber como lidar com esses jovens dentro disso. Uhum. O que acontece? É claro que todo aparelho, né, ele tem o lado bom e o lado ruim. Aliás, tudo na vida. Se for em excesso, eu sempre falo muito isso, até qualidade. Se for em excesso, vira defeito. Então, você achar equilíbrio para tudo aquilo que você faz na vida, né? A palavra-chave para tudo isso é equilíbrio. Aí, quando eu estava falando do cara que estava andando lá na avenida hoje de manhã, né? Ele perdeu o equilíbrio mental, né? As pessoas podem usar a expressão negativa, ele é um desequilibrado mental. Ele é doido, né? Ele é maluco, ele surtou, né? Surtado, pirou, né? São palavras para expressar de uma maneira pejorativa até. Mas é um desequilíbrio, né? Então, tudo que é desequilibrado, tudo que pende demais para uma direção, vira problema. Aquele livro que eu falei da nação dopamina é o hormônio, né? Que ele cai no cérebro, que eles chamam de hormônio da felicidade. Juntamente com outros, claro. Né? Ele é citado exatamente porque ele provoca uma sensação de bem-estar, que é o que a cocaína dá, que outras drogas dão, traz aquilo a sensação de bem-estar. Então, esse menino, esse adolescente que está lá na escola, caladinho no canto dele, e ele agora tem o celular, ele ainda faz uma outra coisa pior. Ele enfia o fone no ouvido, tipo assim, não estou interessado em ouvir ninguém.
nem conversar com ninguém, basicamente. Então, ele está dizendo não para o mundo, não para o que está no entorno dele, como se ele se bastasse. Né? E ele está dizendo, eu me basto. Eu não preciso das pessoas, não preciso de ninguém. Né? Que é uma solidão ruim. Essa é a solidão ruim. Né? Lino escreveu aí, a solitude tem que ser vivida do dia a dia. Né? Essa solitude no sentido de você descobrir o quanto você pode ser legal para você, porque tem gente que é ruim para si mesmo. Ela pensa negativo a respeito de si mesma. Ela tem sentimentos de rejeição, de inferioridade, sentimento de abandono. Está aqui na cabeça. E virou sentimento. Mas está aqui na cabeça. É a maneira dela pensar. Volta lá naquele início que eu falei. Do que a Bíblia diz. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então, muitas vezes as pessoas reclamam assim, não sei como que isso aconteceu. Eu sei. A partir dessas coisas, desses detalhezinhos que foram chegando e você não teve coragem para barrar. Não teve coragem para falar assim, não, eu não quero isso na minha vida. E foi aceitando. Né? Então, assim, no princípio você começa devagarzinho, aí o cara, não, vou dar só uma entradinha aqui, né? No celular para dar uma olhada no negócio. Ele não vai olhar o negócio assim. Ele vai olhar o negócio, aí aparece que as noticiazinhas lá em cima, para aguçar a curiosidade. Quem está mexendo nisso aí é muito, dá de 1000 a 0 na nossa inteligência. Esse pessoal aí dos dedinhos, né, da turma do TI, da programação, etc, etc. Por quê? Porque eles sabem como mexer. E aí eu entro para ver uma coisa, ele me mostra umas 3 assim, e uma delas vai chamar minha atenção. Aí eu aperto aquele botãozinho, daquele, vai abrir outros tantos, foi. E aí eu tenho uma satisfação que é exatamente a satisfação no cérebro, que é a dopamina. Né? Que é a dopamina, que é exatamente essa satisfação, essa droga, ou esse hormônio que traz felicidade, que traz até uma quietude interna. Tá? Só que se eu não tiver isso, vai dar problema. Entendeu? É igual a pessoa apaixonada que precisa da oxitocina para manter a paixão. O dia que a paixão, que o objeto da paixão vai embora, ou que a paixão acaba, o que vai ficar no lugar? Porque aquela substância, ou aquele hormônio, vai acabar. Né? Mesmo que ela permaneça apaixonada, mas a outra pessoa já não é mais, a mente vai ter que trabalhar e se virar para desligar daquela pessoa. Porque já não tem mais aquilo que alimenta, né, o cérebro, que traz satisfação para o cérebro mais, porque ela se alimentava daquilo. Né? Aí é aquela briga, né? Você não pode me deixar, né? Você não pode fazer isso comigo, aí cai nos feminicídios. Né? Mas voltando lá no caso dos jovens, dos adolescentes, precisa achar o ponto de equilíbrio. Né? Por quê? Porque tem que estudar, tem que crescer, e ficar no celular dia inteiro, noite inteira, não vai resolver o problema. Não vai ajudar você a crescer naquilo que você precisa crescer. E para gente, você falou assim, o celular tem muita coisa boa, tem a Bíblia, você pode estudar, né? Eu acabei tendo que usar, eu sempre resisti muito a atender pessoas online, mas durante a pandemia não tinha jeito. Né? Então, assim, tem as utilidades. Tem utilidade, vale a pena, sim. Só que a gente tem que achar o ponto de equilíbrio. Senão ele começa a ser mais importante do que os nossos relacionamentos. O relacionamento ainda é mais importante. Contato ainda é mais importante. Né? Quando eu fui voltando para o consultório no atendimento presencial, então, uma boa parte dos meus pacientes não me conhecia. A gente conheceu pela internet. Então, chegaram, olhavam assim para mim, sem olhar de baixo em cima, pensando, quem que é esse cara? Será que é o mesmo que estava lá? Por quê? Porque não me conhecia e tinha uma imagem na cabeça, uma imagem da ideia. Aí, quando chegou lá, teve alguns que perguntaram para mim, eu sou do jeito que você imaginou que eu fosse? Como se isso fosse importante. Porque, quer dizer, para aquela pessoa, para aquele paciente, é importante ela saber assim, aqui ao vivo agora, corresponde àquilo que você estava vendo lá lá na internet. Eu via esse pedacinho, eu não via inteiro, né? Via pedaço. Então, assim, essa coisa da aprovação, né? Precisa da aprovação. A gente usa a expressão que a pessoa tem necessidade de apoio e aprovação social. Tem gente que vive disso. Se ela não for aprovada,
já não recebeu tapinha nas costas. E olha que tem executivos que vivem assim. Se o superior a ele não elogiar, é um desastre. O cara não consegue dormir, o cara não consegue relaxar. Por quê? Porque ele vive o tempo todo para agradar aquela outra pessoa, que é o patrão. E aí, quando não acontece isso, nos nossos relacionamentos também, no dia a dia, de casamento, de família e tal, tem muito essa coisa de agradar, né? De fazer a comida que agrada, de fazer o carinho que agrada, de dar um presente para agradar, porque isso faz parte disso aqui, do nosso cérebro, da satisfação que isso provoca, do retorno que isso vai me dar, né? E vou me sentir bem, como diz a expressão, vou ficar bem na fita, né? Mas, na verdade, assim, é muito além disso. Porque a gente precisa dessa palavra que eu falei que é chave dentro desse processo todo, que é equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Tem coisa, por exemplo, volta lá na procrastinação, tem coisa que você vai ter que deixar mesmo para amanhã, porque hoje você não dá conta, você está cansado, se você dormir e tal, pá. Agora, tem coisas que você podia ter resolvido e não resolveu. E aí, não, depois eu vejo. Depois eu resolvo. Tá? Essa característica é uma característica de pessoas que têm uma doença, um quadro, uma deficiência, um transtorno chamado transtorno de déficit de atenção e aprendizagem. Alguém aí já deve ter ouvido falar disso. Muito moderno, de um tempo para cá. Tem professor, viu um menino assim, mexedor demais, inquieto demais com o coleguinha, essa coisa toda, chama a mãe. Aí fala para a mãe que deve levar, porque esse menino está com... Ela está achando que está com TDAH. Aí tem um médico que eu conheço, que quando chega professor, chega mãe com o menino lá, que o menino é ativo, é alegre, cutuca o colega, essa coisa toda e tal. Fala assim, olha, seu menino é doente, né? Ele é normal, não está com transtorno nenhum, não. Fala para a professora para aprender a lidar com ele. Porque não tem TDAH, porque virou moda, né? Esse transtorno. Tem gente que agora está com 60 anos e descobriu que está com transtorno de déficit de atenção. Pelo amor de Deus. Se você já viveu até os 60 anos com transtorno de déficit de atenção, agora você vai ficar preocupado em focar? Não, não tem muito sentido. Né? Mas o jovem, ele tem muito tem alguma dificuldade, às vezes, de focar, mas esse aparelhinho, ele tira o foco. Tá? A gente fala que o mal do século é a depressão ou é a ansiedade. Né? Mas tem outras coisas que vão contribuindo para piorar, né, essas situações. A minha pergunta é, em relação a tudo isso, né, que a gente falou da Bíblia e tal, do que a Bíblia diz, né, como é que a gente está vivendo isso hoje? Né? Como é que a gente traz isso para a nossa realidade? A Bíblia diz, eu falei lá no princípio, né, a Bíblia diz que nós vivemos dias maus, né, dias de grande perturbação mental. Que eu falei que tem muita gente louca por aí para a rua fora. Né? Uma coisa que é interessante, que a gente eu não gostaria de falar, mas já falando, que é a questão do relacionamento mesmo. Esses casos de feminicídio que a gente tem visto, coisas terríveis, né? Que é como que o processo da paixão, ele alimenta essa substância, esses hormônios, tipo a ocitocina, a própria dopamina no cérebro. E a possibilidade de perder esse objeto, que essa pessoa, o objeto da minha paixão, e ficar sem isso, que é esse processo que me alimenta na mente, no cérebro, fisiológico no cérebro, como que eu vou fazer para ficar sem isso? Então, além de eu matar a pessoa, eu me mato também. Minha vida vai perder o sentido se essa pessoa não estiver comigo. É absurdo, mas é isso que acontece. A mente vai sendo levada para uma direção que chega no ponto que a pessoa não consegue mais pegá-la, não consegue mais segurar. Tá? Tal o distanciamento que a pessoa foi criando de si mesma e da própria realidade. E a mente foi sendo levada para isso aí. Ela foi acreditando que o caminho era esse mesmo. Tá? A gente já falou da solidão. O Rafael até me perguntou outro dia, o que é o sofrimento mental? Né? Se dá para medir esse sofrimento? Não dá para medir, não. Agora, o sofrimento, eu falei para vocês que a pessoa que tem um quadro, exemplo, esquizofrenia, alguns quadros de
psicose, a pessoa chega no estado que ela não sente que ela está sofrendo porque ela está fora da realidade, né? Porque eu falei de delírio, de alucinação. Ela está lidando com outras coisas que não aqui, não com a realidade. Então, ela não está aqui. Né? Claro que são doenças assim. Normalmente a gente vai ver esquizofrenia, psicose, etc., tem a parte genética e tem a parte comportamental, tem a parte familiar e tem a parte comportamental. Mas, assim, tem uma história de vida para a pessoa chegar naquele ponto. Tem herança, né? E aquilo vai aparecer, né? Às vezes é a terceira geração, a quarta geração, o que antecedeu aí na minha frente, de alguém que era doente lá, né, na terceira geração, qualquer coisa vai brotar em mim, que sou a terceira geração depois daquela, né, e tal. Ou então daqui a 3 gerações, se eu fui esquizofrênico, daqui a 3 gerações, provavelmente vai aparecer alguém, né? Quando a pessoa chega com um quadro desse, a gente vai procurar saber, assim, os antecedentes, né? Porque os cristãos chamam de são espíritos familiares, ou usam uma outra expressão assim, como se fosse espírito de família, né? Habita naquela família e vai trazendo aquilo vai passando de uma geração para outra. Eu prefiro pensar assim que existe uma doença, que aquilo pode ser tratado, né? Muita gente acha que o doente mental ele está endemoniado, pensam no emocional do indivíduo e que o Satanás ele está interessado em destruir aquilo que Deus criou, então ele vai tentar desqualificar o ser humano como obra de Deus. Assim como ele pode fazer com a natureza, etc. Mas com o ser humano ele pode fazer isso. A pessoa tem uma falhazinha no emocional dela, o que ele faz? Ele pega aquilo ali e transforma aquilo num problemão. E aí a pessoa acredita que aquilo é verdade na vida dela. Exemplo, a questão da sexualidade, né? Às vezes o adolescente, o pré-adolescente, às vezes tem dúvida com relação à própria sexualidade mesmo, né? Aí, ao invés de ele procurar uma ajuda, procurar conversar com os pais, alguma coisa, que às vezes na família nem tem tanta conversa sobre isso, né? Porque todo mundo é muito mal resolvido nessa área, né? Mas, assim, muitas vezes, esse menino está na dúvida. Aí um coleguinha dele mexe com ele já está na dúvida e fala assim, eu devo ser mesmo. Pronto. Aquilo que não era verdade começa a se tornar verdade. E ele começa a acreditar numa mentira que disseram para ele. E aí acabou. Né? E aí a gente vai ver tudo isso que nós estamos vivendo hoje aí, que você não pode fazer um comentário, porque as pessoas já querem filmar e querem processar você por causa de preconceito e tal. Não. Precisa de cuidado. A gente precisa aprender a cuidar uns dos outros. A gente precisa aprender a acolher a dor, o sofrimento do outro, e a gente não tem conseguido fazer isso. Né? A gente que eu falo, nós humanos. Né? Porque eu profissionalmente já tenho essa coisa mesmo de acolher, de receber, de me expressar, né? Inclusive fisicamente, para a pessoa entender assim, não, você é bem-vindo aqui na minha vida, você está me convidando para fazer parte da sua história, para entender a sua história, para entender o seu universo. Né? Eu brinco, estava falando com uma colega minha esses dias, que o psicólogo ele é meio psicótico, né? Que ele fica entrando e saindo da vida das pessoas o dia inteiro. Eu, por exemplo, começo às 7 horas da manhã, 7:30 da manhã, fico entrando e saindo da vida das pessoas. Mas para tentar entender o quê? A mente e as emoções. Lembra? E quanto que esses transtornos mentais, esse sofrimento mental, eles estão ligados a fatores hereditários e quanto que eles estão ligados ao espírito mesmo, a fatores espirituais? Pois é, aí entra uma coisa que a gente precisa aprender a ter, que você falou lá no início, discernimento. Porque a pessoa pode chegar, eu já tive experiência assim no meu trabalho, de perceber que a pessoa não era um problema emocional, era um problema espiritual. Quando ela foi embora numa segunda-feira, eu falei para ela assim, Deus te abençoe. Ela foi embora. Despediu de mim e foi embora. Como foi na outra semana, ela voltou para a sessão, era normalmente na segunda-feira. Eu falei, perguntei, como é que você está?
Ela falou para mim assim, você sabe que aquele Deus te abençoe na hora que eu sair daqui, todo me segurou essa semana. E aí, pela primeira vez, eu lembro, eu devia ter uns 5 anos de profissão, mas eu me lembro de ter falado com ela assim, eu perguntei, normalmente a gente não fala isso, os conselhos de psicologia ficar sabendo disso, é perigoso até caçar o registro da gente. Mas eu fui ousado nesse dia e falei para ela assim, eu gostaria, a hora que nós terminarmos aqui a sessão, eu gostaria de orar por você. O espírito que estava tentando, ela contou para mim que durante a semana ela não conseguia chegar, ela mora num prédio lá na Zona Sul, alto, ela morava lá para cima, né? Então ela falou para mim, Luiz, eu não conseguia chegar na janela. A sensação que eu tinha que estava puxando. Eu estava dirigindo, a sensação que eu tinha que o carro estava sendo puxado para bater numa árvore, para bater num poste. Ela falou que ela passou a semana mais quieta porque a sensação que ela tinha que era alguma coisa que estava querendo que ela morresse. Que foi exatamente o que eu tinha percebido. Então eu falei para ela, vou orar por você e você vai ser livre hoje. Né? E eu me lembro, foi na segunda-feira, era a última paciente e tal, e eu me levantei do lugar, impus as mãos sobre ela e realmente ela foi liberta ali. E ela continuou, e ela era uma pessoa assim, que estava frequentando um grupo, assim, que tinha alguns conhecidos, que estava começando a estudar a Bíblia e tal, eu me incentivei, por exemplo, continue estudando, continue lá no grupo mesmo, estudando, vai te ajudar nesse processo que a gente experimentou aqui, que você experimentou aqui hoje. Mas continue estudando para você entender o que é isso que você experimentou. Então, qual que é a diferença? Eu estou com 40 anos de profissão, quase 40 anos que estou fazendo. Então, já tem uma estrada longa percorrida, um percurso muito longo. Então, muita coisa eu já vi, muita coisa eu já experimentei. Então, eu vejo assim que eu tenho o hábito, eu falo muito isso para os pacientes, eu tenho o hábito de orar por aqueles que eu vou atender naquele dia. Tá? De orar, de apresentá-los para o Senhor e tal, sem medo nenhum e sem achar que você é religioso, qualquer coisa do tipo. Mas preocupado e crendo que Deus pode ajudar, me ajudar como eu creio, me ajuda, me dando discernimento, me dando o Espírito Santo para eu discernir, para eu entender, para eu ter percepção da necessidade daquela pessoa. E, além disso, querendo o bem da pessoa. Querendo o bem daquela pessoa que está indo ali procurar ajuda. E se ela foi procurar, não é que ela está feliz, não. Eu brinco e falo que lá não é lugar de gente feliz, não. É lugar de gente que está tendo alguma dificuldade na vida e está procurando se conhecer e procurando ficar bem. Né? Então, vale a pena esse exercício. Agora, volto de novo à palavra. Equilíbrio em tudo. Tá? Não adianta a gente querer fazer diferente ou querer ir para um extremo e achar que isso vai funcionar. Não funciona. Tá? Ó, tem algumas... O pessoal mandou algumas mensagens, algumas perguntas, eu vou tá colocando aqui. Então, Andrade Alexandro. Andrade Alexandro. O depois não existe e quando ele chega pode vir de outro jeito. A Tânia Ribeiro disse, saudades, meu irmão. A Cida também mandou saudades. O Rodrigo Pereira fez uma pergunta. Tilu, o fato é que a ausência de paz, sobretudo nos indivíduos, não denota nosso distanciamento da presença de Deus? Sim, se ele diz que ele é a paz, se a gente distancia dele, a gente perde, claro. Né? O primeiro aí, Alexandre Andrade, ele foi meu aluno no curso de teologia e ele é um estudioso da Bíblia. Cabeça boa. Legal. O Roberto... Abraço aí, Alessandro. Ele é lá da Paraíba. Ô, Paraíba aqui no canal Nobres Berianos, hein? Estamos indo longe. Já já nós vamos sair do Brasil. Ele é lá de Campina Grande, Paraíba. Roberto Keller Gonçalves. A internet nos permite acesso a uma infinidade de assuntos, tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a cada um de nós ter o discernimento entre o certo e o errado, e entre o benefício e o vício. Isso, exatamente. Esse Roberto aí eu sei quem é.
Eu acho que é o meu genro, porque o pai dele tem o mesmo nome, então eu não sei qual dos dois, mas eu imagino que seja o marido da Elisa. Ele, inclusive, falou exemplo de dom que Deus dá a poucas pessoas abençoadas e diferenciadas. A Uhum. Liana de Passos falou muito bom te ver e te ouvir, Tilu. O Gu a, Apabistro perguntou: o TDAH está relacionado ao medo ou ao excesso de medo? É um transtorno, então quando fala transtorno, ele tem várias características, né? Agora eu vejo muito baseado no medo. Parece que resolver as coisas é um problema. Aí ele perde o foco, entendeu? Eu lembro de um rapaz que ele descobriu alguma coisa na internet, tipo essas planilhas, né, alguma coisa assim, e ele vendia isso para empresas, tipo construtora. Ele ia lá, fazia demonstração para eles, aí o dono da construtora falava, não, então nós queremos, então faz isso para nós. Ele falava, então eu quero tipo, sei lá, 30 dias para fazer, para entregar para vocês. Aí o que acontecia? Quando ia dando o 28º dia, aí ele lembrava que ele tinha que fazer. Até aí ele foi procrastinando, né? Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Ah, o Roberto Keller falou que ele é o sogro da Elisa. Então é o pai é o pai do Roberto. Então ele ia procrastinando até faltando 2 dias para o negócio. Aí ele tomava o Venvance, que é um dos medicamentos, são três, é o Ritalina, Venvance e o Concerta. Ele tomava o Venvance, ficava ligado, ficava sem dormir 48 horas, trabalhando, fazendo o que ele precisava, saía, se arrumava, tomava um banho, saía de casa, levava o que ele tinha que apresentar, ia lá na empresa, apresentava, aí o dono da empresa falava se é isso mesmo e tal, os funcionários também tinham entendido, agora era instalar. Aí ele, beleza, então que dia que a gente começa? Está começando semana que vem. Aí o que, que ele fazia? Voltava para casa, dormia assim, apagava, né? Porque afinal das coisas ele tinha passado 48 horas ou mais sem dormir, né? Então o TDAH, como é um transtorno, ele é cheio de características. Não dá para falar assim, uma coisa especificamente não. Pode ser medo, medo de resolver as coisas, né? Pode ser por ansiedade, tá? Pode ser porque o indivíduo está triste por alguma razão, ele pode usar a tristeza como justificativa para não focalizar, para não focar, para não resolver. Pode ser isso tudo, né? Então, assim, não dá pra, é igual síndrome. Né? A síndrome também são várias características, que eu vou falar, vou terminar falando de algumas delas aqui, que são muito atuais. Eu falei do TDAH como atual, mas O pessoal está perguntando, inclusive, da ansiedade, viu, Tilu? isso. A ansiedade também pode ser configurada como um transtorno. É um transtorno de ansiedade. Tá? Só que não dá para você falar assim, porque às vezes a pessoa está agitada porque ela é agitada, está preocupada com uma situação, então você fala assim, não, estou ansioso com o que pode acontecer. Beleza, passou o fato, tranquilizou. Né? Não dá para falar que é um transtorno. Ela está vivendo um momento, talvez, né? Não desvalorizando a ansiedade de vocês, tá, gente? Mas às vezes uma expectativa que você está tendo em relação a uma situação, está esperando acontecer, e aí você fica mais agitado, mais ligado e tal. Tem gente que vai roer unha, tem gente que fica torcendo cabelo, né? Quem tem cabelo torcer, né, rapaz? Fica torcendo cabelo, às vezes não dorme, às vezes tem dificuldade de alimentar, ou às vezes se alimenta demais, né? Na tentativa de compensar ou de alcançar, ou de tranquilizar até chegar no momento que resolva aquilo. Eu posso falar daqui a pouco um pouco desses transtornos de ansiedade, mas como exemplo para vocês entenderem. Porque um assunto mais profundo. Mas uma das coisas que a gente pode fazer com a ansiedade, para a gente aprender, tá, gente? Vou dar 2 exemplos bem claros. Uma coisa, você pode acolher a sua ansiedade. Tipo, eu entendo como lidar com esse sentimento, recuperar o fôlego. Por que eu estou falando fôlego? Né? E a paciência e a paz de espírito quando o turbilhão de adversidade se apresentar. O que eu posso fazer? Esse recuperar o fôlego é muito respiração mesmo. Tá? Pessoas que chegam no consultório com problema de depressão, ou angustiadas, com síndrome do pânico e tal, o que eu falo para elas? Façam uma caminhada.
Se você conseguir fazer todos os dias, 40, 50 minutos, caminhada, não é correr, mas também não é andar passeando, não. É uma caminhada, mesmo uma marcha legal. Por quê? Porque você vai forçar a sua respiração, então, é, respiração é remédio para depressão, é remédio para angústia, é remédio para ansiedade. É o melhor remédio que tem. Eu sempre insisto assim, antes de que a pessoa diz, preciso tomar um remédio. Não, calma. Vão testar o inspirar e expirar esses dias, essa semana, e vão ver. Se no final de semana, na próxima sessão, você voltar aqui com a mesma sensação, aí vão pensar no psiquiatra, no medicamento para você. Mas, por enquanto, vão testar essa semana, vamos ver o que você dá conta. Mas eu não estou dando conta. Não gosto de fazer caminhada. Normalmente é assim. Justamente quem mais precisa, ela detesta o caminhar. Pois é, mas precisa. Você precisa... Eu falo que Deus criou a gente para movimentar. As pessoas têm... A nossa vida ela é muito parada. Né? Eu estou aqui sentado, eu vou levantar daqui, vou pegar alguma coisa para comer, vou sentar. Né? Aí vou terminar, vou tomar banho. Eu não tomei banho, tá, gente? Eu fiquei na chuva parado. Vou tomar banho e vou fazer o quê? Vou deitar. Amanhã eu levanto, entro no carro, vou para o consultório, sento. Se eu não arrumar um jeito de movimentar, meu corpo vai definhando. Tá? Começa a aparecer problemas graves. Você é professor de educação física aí, você sabe disso, é difícil. Então as pessoas precisam aprender a movimentar. E o remédio para angústia, principalmente, sabe aquela dor no meio do peito que as pessoas têm? De vez em quando ela dá aquele suspiro que a gente chama de respiração suspirosa, respiração de cardíaco, né? Ela é como se fosse um lamento mesmo, mas é angústia, no estado mais essencial, aquela dor no meio do peito, você fala, meu Deus, de vez em quando, parece que a vida está pesada, né? E está mesmo. Se a pessoa está angustiada, ela está pesada. Por quê? Porque a angústia é sempre consequência de conflito, a coisa está aqui, ó. Consequência de conflito. Conflito é o quê? Duas forças iguais e contrárias. Sabe? Tipo, quero, mas não posso. Quero, mas não devo. Devo, mas não posso. Sabe? São duas forças iguais e contrárias. Sempre. Então, todo conflito gera angústia. Sempre que você estiver vivendo uma situação que você tem que decidir, presta atenção em você. Você está, além de ansioso, você está angustiado. Você está experimentando dois sentimentos que aparentemente são antagônicos. Mas eles estão trabalhando na mesma base. E a solução para eles dois, além de resolver o problema, é o exercício de respiração, que pode facilitar com uma atividade aeróbica, que eu acho que a caminhada, além de ser de graça, porque Deus já criou a gente para fazer caminhada, o ar está aí para a gente respirar, aproveita e toma um pouco de sol, vitamina D, e vai por aí. O paciente chegou lá com quadro de pânico. Eu sugiro que antes de tomar qualquer medicamento, vamos tentar uma semana, fazer atividade física, fazer uma caminhada, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Se semana que vem você tiver do mesmo jeito, aí a gente vai pensar na medicação. Mas se não, vamos tentar resolver isso com o seu filho. Porque o que o remédio vai te dar, o seu filho tem condição de produzir. Você está com baixa dessas coisas no seu corpo. Mas o que o medicamento vai te dar, o seu corpo deveria produzir. Ele não está produzindo por alguma razão. Por ansiedade, porque a cabeça não está funcionando legal, você está preocupado com uma série de coisas, né? Ou está ansioso, ou está agitado, ou está angustiado, ou está deprimido. E aí esses sentimentos, né? Eles acabam bagunçando você. Então, vamos começar do zero, vamos começar no movimento. Inclusive, a atividade física, né, ela aumenta a produção de serotonina, de noradrenalina, que são alguns hormônios relacionados à felicidade. Exatamente. Então, isso é muito importante. Agora, Tilu, eu vou fazer uma última pergunta. Nós já estamos aí com praticamente 1h30 de live. E aí eu vou fazer uma última pergunta e vou deixar você livre aí para fazer as considerações do que você ainda tem para falar e para a gente não prolongar tanto. A minha pergunta, nesse âmbito de tudo que você tem falado aí, ela é simples, se for ver de certa forma. Mas é o seguinte, por que ter a mente de Cristo é a única saída? Se existe alguém que pensou bem pensado,
foi ele, né? Foi a pessoa mais perfeita, né? Foi o ser humano que passou pela Terra perfeito. Não tem outro. Olha o Jairson, meu sobrinho, falando, é bom te ver, tio. Lá, ele mora no Espírito Santo. Jesus é perfeito. Humanamente falando, ele foi perfeito. Não tinha nada. E, apesar de ele ter sido criado, foi criança, foi adolescente. Eu imagino que tenha passado por essas fases todas. Mas ele era e é, né? É o Deus perfeito, né? Então, ter a mente de Cristo é escolher a melhor parte. Escolher o melhor que você pode fazer, é pedir para Deus te dar a mente dele, né? Me ensina, Senhor, a pensar como o Senhor pensa. Essa é a oração, né? Que você vai pensar positivamente, você vai ser mais assertivo, você vai ter mais foco, né? Quando você tiver de fazer alguma coisa, falar alguma coisa, agir diante de uma situação, vai ter mais foco. Por quê? Porque habita em você a mente dele, né? Então, você pode até pensar assim, mas isso é uma presunção, né? Quem é você, né, para ter a mente de Cristo? Não, mas ele, lembra que eu falei, ele está afirmando, você tem a mente de Cristo. Não coloquei em dúvida a palavra de Deus, não. Ele está afirmando, você tem a mente de Cristo. Então, se eu tenho, eu creio, então é verdade. A Noemi perguntou aí, que eu acho que eu vou responder que eu vou falar aqui para terminar, mas assim, é porque, sabe o que acontece muitas vezes? Aí é a nossa cabeça. Quando a gente pensa nas coisas de Deus, tal, a gente pensa de uma maneira muito complicada, tudo é muito complicado, tudo é muito mitificado, né? E mistificado também, né? Então, assim, que tal a gente aprender a simplificar, sabe? Eu sempre penso em Jesus e nas coisas de Jesus como muito simples. Sempre falava muito esse conceito com os irmãos. Para mim, uma das palavras para definir Jesus é a simplicidade dele. Tudo era muito simples, sabe? Ele perguntava para a pessoa assim, o que você quer? Eu quero tal coisa, eu quero enxergar. Tá bom, seja feito na medida da sua fé, né? O outro lá que era cego, cuspiu no chão, fez um barro, passou no olho do cara, no cego. Sabe? Que contrassenso, esses caras não estão entendendo que o cara é cego, vai passar barro no olho do cara? Passou. Fala, vai lá e lava no poço e vai resolver seu problema, né? Então tudo era muito simples. Tudo sempre foi muito simples. E tudo continua sendo simples, porque ele é simples. A gente que cria tanto formato, se quer formatar tanto Deus e querer colocar assim como algo inatingível, mas ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação do ser. Você está comigo? Qual que é a dificuldade para eu alcançar isso? Só falta ele virar e falar para a gente assim, quer que desenhe? Eu estou aqui com você, eu estou cuidando de você, eu sou o seu sustento, eu tenho te dado uma maneira de pensar parecida, semelhante à minha. Pensa como eu, deseje as coisas como eu desejo, né? Seja positivo, né? Olhe para você de maneira positiva, goste de você. Você é obra minha, cara. Goste de você, dê valor a você, dê valor às suas conquistas. Às vezes é uma conquista pequena, mas valoriza, né? Valoriza os pequenos passos, né? Como diz. Então, assim, às vezes a gente esquece de uma coisa fantástica chamada gratidão, sabe? A gente precisa aprender a exercitar isso mais, ser grato nas pequenas coisas, né? Nos mínimos detalhes do dia a dia, né? E ver o quanto você tem sido agraciado, tá? Mas eu estava, só para terminar aqui, depois eu falo do que a Noemi perguntou aí sobre ansiedade com relação à síndrome do pânico. Aí eu estou perguntando, e as tantas doenças atuais como TDAH, que eu falei, a síndrome do pânico, eu vou falar um pouco disso. O estresse, né, que na verdade faz parte da síndrome do pânico. Na verdade, a palavra seria distresse, destressar. O distresse é exatamente a perda do estresse. Tá? A gente precisa de um nível de ansiedade, de energia, de força, para trabalhar, para exercer as tarefas nossas do dia a dia. Né? É o nível de estresse. Agora, se isso começa a ficar exagerado,
vira o burnout que o pessoal está falando muito aí atualmente. A pessoa exige tanto de si que ela trabalha 10, 12, 14, 15, 16, 18 horas. Fala que o Japão morre, os rapazes trabalham 18 horas, aí de repente o cara cai ali duro e morre. Né? Começa a ter problemas graves de rim, né? Porque a substância principal do burnout é exatamente produzida no intestino, que é o excesso de atividade. Eu esqueci o nome da substância, agora eu posso olhar depois. Mas, assim, exatamente pelo excesso de trabalho, como se fosse um ratinho de laboratório o tempo todo trabalhando. Ele é dirigido pelo excesso de trabalho. Então, ele não descansa. Então, por isso que é importante férias, final de semana, feriado igual vai ter aqui em Belo Horizonte amanhã, feriado prolongado. Por quê? Porque você precisa, né? Deus fez tudo direitinho, não é pra gente trabalhar 24 horas. Já chega a mente, que já fica 24 horas, não para, né? Agora, fisicamente, a gente precisa. Isso é cuidado pessoal. E o conceito do estresse, ele foi tirado da física do ferro. O ferro suporta a temperatura até 1.200 graus. De 1.200 graus, ele desmonta, ele dissolve. É assim que acontece na síndrome do pânico, no estresse. A pessoa passou do limite. Aí, normalmente, a pessoa sente queimação, ardência do lado esquerdo. Às vezes, ela acha que ela está tendo infarto. Semana passada, eu atendi uma pessoa que falou que achou que estava tendo AVC, né? E tal, mas, na verdade, são sintomas. São sintomas da síndrome do pânico. Né? Uma pessoa que está muito sob pressão o tempo todo. Depois fala essas características do estresse. Mas ela, na verdade, ela perdeu o estresse. Ela ficou destressada. Ela perdeu a energia que a mantinha de pé. Tá? Aí, além disso, a depressão que a gente falou, o transtorno bipolar, que é super na moda, né, que todo mundo fala. Antigamente, a gente chamava de PMD. Era psicose maníaco-depressiva. Aí o nome que tem hoje, pelo diagnóstico de doenças mentais, chama-se transtorno bipolar. Transtorno porque ele tem muitas características. Né? Não é só uma coisa. Porque as pessoas falam muito de bipolaridade assim. Ou ele está eufórico, basicamente é isso mesmo. Está super eufórico, ou ele está depressivo. Um filme fantástico para ver como que é um quadro de bipolaridade, o filme chama Mr. Jones. Guardem esse nome, achem na plataforma de vocês, que é o filme que eu acho que é o filme que mais que deixa essa questão da bipolaridade como mais claro, que a gente vê como que a pessoa funciona. Tá? Transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, né? Estresse, transtorno de ansiedade e estresse pós-traumático, que também tem sido muito, a gente vê muito, esse pessoal da guerra, a pessoa depois de um acidente, depois de um assalto, depois da perda de alguém, tá? O transtorno de ansiedade e estresse pós-traumático, após um trauma, a pessoa ela não pode chegar na cena. Já viu a pessoa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, nem mora aqui no Brasil, não. Ela falou que o gato dela, ela tem que me levar o gato para fazer eutanásia do gato. E aí, depois disso, ela não conseguiu passar perto de onde é a clínica lá da cidade onde ela mora. De tão ruim, de tão triste que ela ficou com a perda do gato. Todo mundo falou assim, que ridículo e tal. Dá licença dela gostar do gato, que era um companheiro dela na vida que ela tem lá no exterior. Então, aí ela falou que essa semana ela conseguiu ir lá na veterinária para comprar ração. Foi com o outro gato, que ela tinha dois, né? O Chico e o Caetano. Então o Caetano morreu. E ela pegou o Chico, foi lá e conseguiu ir lá no lugar. Quer dizer, ela enfrentou o que era trauma para ela. A tendência dela, então, é melhorar e conseguir lidar com essa situação como ela está lidando. Né? Aí deixa eu ver aqui, só para eu falar. Eu falei para vocês da angústia, né? De aprender a inspirar e expirar, né, Casalberto? Casalberto que gosta dessas os educadores físicos aí. Eu vou tentar achar aqui, só para falar para vocês alguns exemplos de transtorno, desses transtornos, e do que pode ser feito. Né? Não vai dar para falar, talvez a gente marque uma outra,
só para a gente falar desses quadros. Eu não gosto de falar muito, não gosto de falar muito desses quadros, não, porque tem muita gente. Ah, tá aqui. Só para São, falar do estresse, tá? Tem são muita mais de gente. 300, né, Tilu? Hein? São mais de 300 tipos de transtorno. Se ficar Isso, falando exatamente. tudo, Mas assim, eu não gosto de falar muito de doença, não, porque as pessoas, se eu for falando assim, as pessoas começam, não, eu tenho isso, eu tenho isso também, eu tenho isso também. Então, assim, eu não gosto muito de falar, não. Vou falar do estresse, da síndrome do pânico, porque ela é uma coisa que a gente tem visto muito e tem sido uma doença que tem acontecido muito, basicamente, a ansiedade é como se fosse a estrutura disso. Mas, na verdade, o que aconteceu é que a pessoa perdeu o limite, ela ultrapassou os limites dela, do que ela dava conta. Tá? Então, a síndrome do pânico pode ser vista como um processo e não como um estado, é alguma coisa que é passageira. É importante, quem pensa em síndrome do pânico aí, pode pensar que é alguma coisa passageira, é processual. Né? Outra coisa, todo sintoma que a gente tem é uma verdade sobre nós mesmos. Tá? E, ao mesmo tempo, esse sintoma é um caminho de saída para aquilo, que mostra o que devemos fazer para achar o alívio. Então, a gente diz que na doença, a resposta está ali. Para alguma doença que a pessoa tem, emocionalmente falando. Na verdade, o nosso corpo ele tem condição de reagir. Né? Então, toda pressão requer despressurização. Todo sentimento de desproteção requer proteção. Tá? Tudo isso, estou falando de síndrome do pânico. Então, o pânico, o que, que é? É um sentimento de desproteção aliado ou associado à ansiedade e à pressão e ao ser rigoroso consigo mesmo. A pessoa que tem síndrome do pânico é extremamente rígida consigo mesma. Ela tem uma história de rigidez em casa. Tá? Então, olha só. Pressões externas, mais jeito ansioso, mais vontade de fazer as coisas perfeitas, vai dar um ataque de pânico. Quer que eu repita? Pressões externas, né, cobranças e tal. Mais um jeito ansioso, a ansiedade aí. Mais a vontade de fazer as coisas perfeitas. Tem gente que não assumiu ainda que é humano e que é fácil. Vai dar um ataque perfeito, vai dar um ataque de pânico. Então, daí a desproteção, o sentimento de desproteção se instala e no final vai surgir medo, desproteção, ansiedade e rigorosidade, que somados geram os ataques que vão vir subsequentemente. Começou a tratar síndrome do pânico, o médico receitou um remédio, vai até o fim. Não tem essa, estou me sentindo bem, não vou tomar mais. Doenças da alma e doenças da mente, começou a tratar, vai até o final. Eu brinco com o paciente, faça que conta que você tem, se é hipertenso, que tem que tomar o resto da vida. Esquece que você está tomando, toma, porque se parar, a hora que volta, ele volta muito mais, com muito mais complicação. Então, características comuns, viu, Noemi? Em quem sofre de ansiedade e pânico. Olha só. Seriedade, perfeccionismo, é uma pessoa que é bom caráter, mas não no sentido de bom caráter positivo, não. Sabe aquela pessoa previsível. Tá? Sensação de pressão sobre si mesmo, sofre de depressão, né? Um sentimento de desproteção, preocupação com o amanhã. Lembra que eu falei que o ansioso ele é metido a Deus? Preocupação com o amanhã, ele acha que ele pode controlar. Um pensamento negativo acerca disso, de uma coisa ou de outra. Alguns medos da infância que podem aparecer. E, por último, a presença de um dos pais que é autoritário ou perfeccionista. Ok? Gostaram? Então, eu gostaria de deixar isso, que o mais importante começa antes de tudo isso, que é o nosso espírito. Né? Na década de... Quando eu formei em psicologia, quando eu estudava, depois que eu formei, ainda tinha muita gente que achava que nós humanos, nós éramos corpo e alma. Né? Então, era uma novidade. Quando eu cheguei na faculdade, que eu falei que a gente tinha um espírito, muita gente achou estranho. Mas daí a pouco começaram a aparecer muitos autores com isso. Quem sou eu, né? Muitos autores falando que nós somos triunos. Nós somos espírito, alma e corpo.
É o que Paulo fala aí, o apóstolo Paulo fala. Então, assim, começa pelo espiritual, né? Queira conhecer mais a Deus, queira conviver mais com Deus no dia a dia. Traga Deus para ser seu parceiro, seu companheiro, né? No dia a dia, nas coisas que você faz. Que eu acho que vale a pena. Vale muito mais a pena do que qualquer outra coisa. Segundo, se você está caminhando com Deus, mas tem esses sintomas, tem alguma dificuldade, procura ajuda. Não fica sofrendo, não, porque uma das coisas que acontece com essas pessoas é que elas, eu falo que é igual, como se fosse um cabo de aço. O cabo de aço ele é feito de vários fios que são torcidos ali, né? Eles se juntam para tornar uma coisa mais forte. Aí de vez em quando, aí lá para trás acontece um desses filetes rebentou. A pessoa deu aquele tranco assim, mas ela não sentiu nada diferente, eles têm uma sensação, então ele continua no mesmo ritmo. Aí um tempo dá de novo. Até o dia que ele rompe de vez. Aí já é. Aí vai ter que procurar a mesma ajuda. Que se tinha preconceito com psicólogo, com psiquiatra, vai ter que encarar isso tudo. Se não gostava de caminhada, vai ter que fazer caminhada. Então, assim, não tem opção. Então, o melhor é cuidar antes. Seja saudável. Cultive saúde. Faça caminhada. Procure um educador físico para você. Para montar como é que chama? Uma ficha para você, né? Um Planilha treino de para você. treino. Um treino para você sair desse marasmo, né? Cuida de você, né? Se você já conhece a Deus, lembre que o seu corpo é templo do Espírito. Então, você precisa ter saúde, até para poder falar para as outras pessoas, é aquilo que o Rafael falou no início, né? De falar de Jesus para as pessoas, né? Elas conhecerem Jesus através de você. Não só porque você fala, mas porque a sua vida mostra isso, né? As pessoas gostam de ficar perto de você porque você tem uma coisa que não se acha por aí, né? Ou se acha, mas elas não conseguem encontrar. E se por acaso estiver passando por dificuldade, tudo tem profissional para ajudar, né? Se tem problema de joelho, tem o Paulo Barreto, ele é ortopedista. Se tem problema cardíaco, vai procurar um cardiologista. Se tem um problema mental, vai no psiquiatra. Se tem problema mental e emocional, procura um psicólogo. Mas não deixe de cuidar de você. Valorize, dê valor a você, aprenda a se amar, aprenda a se valorizar. E não é para amanhã, amanhã eu faço, né? Mês que vem, não. Lembra que eu falei que a caminhada é de graça. Porque você fala assim, não, mas eu tenho que ir para uma academia. Não, não precisa ir para academia, não, tá? Antes de ir para academia, de ter o dinheiro para academia, começa a fazer a caminhada, cuida de você. Tomei gordinho, ficou com vergonha. Você engordou, ninguém te obrigou a engordar. Então, vá tratar disso. Obesidade não é uma coisa boa. Obesidade não é saúde, né? Vá cuidar de você, né? Então, assim, pare de adiar as coisas que você precisa resolver agora. Tá? Se precisa procurar um outro emprego para ter uma vida melhor, vá procurar outro emprego, manda seu currículo, entra no LinkedIn aí, bota seu currículo lá. Mas não fica sofrendo com coisas que você pode mudar. Não fica deixando para depois, não. É importante a gente não espiritualizar tudo, né? Exatamente. Nós Mas somos também espírito, alma e corpo, né? isso. E isso é muito importante. Eu acho que hoje nós trouxemos, foi trazido aqui algumas bases para nossa vida, né? Mas é muito importante lembrar sempre que dentro disso, Deus, ele é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Então, ele está acima de todas as coisas, ele está à frente de todas as coisas para nós vivermos. É nele que nós vamos encontrar essa paz, como o Tilu já falou aqui. É nele que nós vamos encontrar essa paz na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. E ali nós vamos triunfar. Então, lembre-se disso. O conhecimento, o viver de forma natural é importante, mas nunca colocando Deus a parte disso. Deus está em todas as coisas, dele por ele são todas as coisas. Queria agradecer muito a sua participação aqui, Tilu. Foi muito bom essa live. Ela vai ficar gravada para o pessoal saber. Essa live ela vai ser postada daqui a alguns dias. Nós vamos colocar ela, se Deus quiser, ainda essa semana, no YouTube também, para ficar mais fácil. O pessoal costuma ver
mais fácil pelo YouTube. Então, pessoal que não segue aí, siga nosso canal Nobres Bereanos. A gente faz lives sobre diversos temas, com diversos convidados mensalmente, e sendo para elevar o nosso Deus acima de todas as coisas e colocar a palavra dele acima de toda estrutura humana. Eu agradeço, é um grande prazer. Isso é só o começo. Se faltou alguma coisa, gente, vamos deixar para a próxima, porque é sempre bom ter esse gostinho de quero mais. Tem muito assunto. O Tilu aqui, não à toa que a live bombou aqui, ficou com mais de 50 pessoas o tempo inteiro aqui. Então, muito obrigado, meu irmão, meu amigo Tilu. Ok. Só para complementar, vou dar a definição de enfermidade que eu mandei para o Rafael. Enfermidade ou doença é qualquer defeito na estrutura dos nossos corpos ou de nossas personalidades que nos impedem de cumprir o nosso potencial como seres humanos. Então, tudo aquilo que impede você de cumprir seu potencial completo, né, como pessoa, é doença. Então, para de procrastinar, para de deixar para depois, tá bom? Amo vocês, os que eu conheço, os que eu não conheço também. Sônia, um beijão, Lino, todo mundo que está aí. Obrigado, Rafael, obrigado a todo mundo pela atenção, pela paciência. Espero que tenham conseguido acompanhar, porque eu penso rápido demais e para falar, às vezes a fala não consegue acompanhar. Mas é isso aí, foi muito bom estarmos juntos, rever alguns aqui, alguns recados, né? E quando precisar da gente, nós estamos aí, dando tempo. E desculpem o atraso também, né? Porque foi uma tempestade horrorosa. Caminho que eu gasto 25 minutos, 30 minutos, eu gastei 2 horas, mais de 2 horas, 2 horas e meia quase. Mas eu cheguei, estamos aqui, amo vocês, amo você, Rafael, família, Mariana, tudo por aí. Tá? Deus abençoe vocês. É isso aí. Essa live foi um milagre ter acontecido, ainda mais nesse dia, graças a Deus. Para finalizar, aqueles que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a carne, e o modo de pensar da carne é morte. Porém, aqueles que vivem segundo o Espírito têm a mente orientada para o que o Espírito deseja, e a mente do Espírito é vida e paz. Romanos 8, de 5 a 8. Para finalizar, fica a pergunta: o que você está disposto a fazer para alcançar a sua liberdade? Uma boa noite a todos. Boa noite.